Vamos lá, guys. Vamos aos exercícios. O primeiro exercício que a gente tem é de um pórtico simples, onde a gente vai desprezar o peso dessa placa e vai calcular apenas a tração no cabo. Então, o problema é bem básico, que diz que a gente pede a análise de um pórtico simples, mostrado e explicitado ao lado, a gente vai calcular e mostrar o diagrama de corpo livre das cargas associadas ao mesmo. E eu quero saber qual a tração que sustenta a placa, levando em consideração que existe um peso na borda da placa e a gente vai desprezar o peso próprio da própria placa. Se a gente for analisar o diagrama de corpo livre, a gente tem a tração no cabo, no ponto associado a ele lá no início da chapa, e a gente tem um peso associado àquele peso que está exatamente na ponta dessa chapa. Esse peso não está concorrendo no ponto. O que é que a gente pode fazer? Pelo princípio da transmissibilidade que a gente viu na última aula, podemos deslocar a força P até o ponto ao longo da sua linha de ação sem prejudicar o equilíbrio do sistema. Com isso, a gente consegue traçar retas paralelas tanto a T quanto a R para encontrar a direção da resultante. Lembrando que, como não temos nenhum valor no momento, a ideia de encontrar a direção da resultante já dá um norte para o nosso problema. Vamos agora definir valores específicos para o problema. Suponha que T esteja com um ângulo de inclinação de 30 graus esse cabo e que os valores associados tanto à tração no cabo quanto ao peso P é de 2 kN para a tração e 1,5 para o peso. Eu quero saber agora qual é a resultante desse conjunto de forças. E a gente tem um sistema de estática de ponto material. É possível resolver esse problema por duas estratégias. A primeira estratégia é uma estratégia mais simples, que é muito recomendada quando eu tenho apenas dois vetores associados ao problema, que é a lei dos senos e dos cossenos. E a segunda estratégia, que é uma estratégia mais comum na engenharia, é quando a gente tem muitas forças concorrentes num ponto, optamos por resolver por decomposição vetorial. Mais adiante, vamos resolver diversos exercícios. Não se preocupem com essa técnica, certo? Vetorialmente independe, a gente sabe que a resultante vetorial vai ser a soma do vetor P com o vetor T. Então, temos aqui a lei dos senos associada a dois vetores concorrentes no ponto. Lembra que, para que o sinal seja positivo da lei dos cossenos, precisamos que a concorrência dos pontos, as caudas dos vetores, estejam concorrendo no ponto. Quando as caudas não concorrem, ou seja, quando a cabeça de um vetor concorre com o rabo e a cauda do outro vetor, a gente tem um sinal negativo para a lei dos cossenos. Isso é um problema sério e alguns alunos erram muito. Não errem mais sobre isso. Já a lei dos senos está associada com um triângulo em que ele se fecha totalmente. E ele está associado, é bem simples, ele é uma igualdade tripla, onde o lado está diretamente proporcional, ou seja, diretamente relacionado com o ângulo que está oposto a esse lado. Por exemplo, nesse triângulo a gente tem o lado A oposto ao seno do ângulo alfa, o lado B oposto ao seno do ângulo beta e o lado C oposto ao seno do ângulo gama. Essa igualdade tripla nos diz a lei dos senos. Então, o exemplo, a gente tem dois vetores concorrentes no ponto, um está a 30 graus, o sistema cartesiano a 90 graus. Se eu for analisar como as caudas são concorrentes, o nosso sinal da lei dos cossenos é positiva. E o ângulo entre esses vetores é a soma do ângulo de 90 graus acrescido do ângulo de 30 graus associado ao vetor t. Fazendo essa matemática do problema, ou seja, resolvendo essa equação, encontramos uma resultante com a intensidade de 1,803, mas ainda não sabemos a direção. Como resolver a direção? Bem simples. Vamos aplicar a lei dos senos. A lei dos senos está associada com os ângulos que correlacionam os vetores associados e a resultante desses vetores. Então, aqui, aplicando a lei dos senos no triângulo correlacionado com T, P e a resultante, a gente tem as devidas igualdades, ou seja, R está para o seno de 60 graus, enquanto P está para um seno de um x qualquer. Resolvendo essa equação meio pelos extremos, encontramos o valor do seno de x igual a 0,721. Ainda não é o ângulo.
Como é que a gente calcula o ângulo? Basta associar ao seno que eu calculei o arco seno. Então, quando eu faço essa matemática, eu encontro o ângulo de 46,137 graus. Ok, beleza, mas eu preciso correlacionar isso com algum ponto de referência. E o meu ponto de referência é o meu eixo cartesiano, tanto em y quanto em x. Se eu correlacionar esse ângulo que eu acabei de calcular em relação ao eixo da horizontal, eu posso dizer que o meu vetor resultante está abaixo do eixo horizontal com um ângulo de 16,137 graus, que é a subtração dos 46,137 que a gente acabou de calcular, menos os 30 graus em relação ao ângulo T, ao vetor T. Então, a gente tem uma nomenclatura muito utilizada pela gente dentro da mecânica e da engenharia, onde eu disse que a resultante tem uma intensidade de 1,8 quilonewtons e uma direção de ação abaixo do eixo horizontal de 16 graus. Então, o resto fica para a próxima aula. Vamos resolver mais exercícios e dar continuidade aos nossos conhecimentos. Lembrando que esse curso está disponível em diversas plataformas. Verifique se ele está disponível aí para ter acesso a todo conteúdo premium. E até a próxima. Um grande abraço.